Oi pessoal, eu sou Andressa Gontijo, médica veterinária, e no vídeo de hoje eu vou ajudar vocês a explicar um pouquinho sobre o coronavírus, o Covid-19, que está aí se alastrando pelo mundo inteiro, e a relação dele com os animais domésticos, para ajudá-los a esclarecer um pouquinho mais e tirar algumas dúvidas que vocês possam ter. A primeira dúvida que eu tenho aqui comigo é se os animais domésticos, os cães e os gatos, se eles podem adquirir, se eles podem pegar esse tipo de coronavírus. E a resposta é que sim, tá? Existe um caso até hoje de coronavírus em um cão lá na China, tá? Que eles conseguiram ver, deu positivo, foi um teste confirmado desse tipo de coronavírus neste cão. E o que eles viram é que o animal ele foi positivo, então ele teve uma infecção de nível bem baixo, ele não tinha aqueles sintomas que a gente vê em seres humanos, tá? O que viram é que realmente fizeram um teste nesse animalzinho e deu positivo nesse animal. Um caso apenas até agora. E aí a pergunta é, como que existiu esse caso? Como que surgiu esse caso desse cão na China? Bom, o que viram é que o dono desse animalzinho, ele possuía a doença, ele possuía o coronavírus, e ele que deve ter transmitido o vírus para o animal e não o contrário, tá? Acredita-se que a transmissão então foi homem-animal e não animal-homem. E aí uma dúvida que pode surgir então para vocês, né, que se esse animal ele teve então o vírus, se apareceu o vírus nele, ele é capaz de transmitir o vírus para outros animais ou para seres humanos? Não. O que eles acreditam é que com o coronavírus, com o Covid-19, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a SARS em 2003. Em 2003, a SARS ela também virou uma epidemia mundial, né? Também foi uma coisa bastante preocupante, também iniciou na China. E o que notou-se, né, é que vários animais foram positivos para a SARS. Vários animais, então, foram detectados com a SARS, mas nenhum dos animais transmitia o vírus para outros animais e para seres humanos, e nenhum dos animais desenvolvia a doença. Então, estão acreditando que assim como aconteceu com a SARS em 2003, vai acontecer com o coronavírus agora, tá? Então, o que acredita-se, né, e ainda faltam muitos estudos, não dá ainda para comprovar nada, mas acredita-se que vai acontecer exatamente a mesma coisa, que a gente vai encontrar alguns animais positivos para esse coronavírus, porém, eles não vão transmitir a doença para animais e pessoas, e eles também não vão desenvolver, tá bom? O que vai acontecer é que provavelmente esses animais que vão ser positivos, eles vão aparecer porque os seus donos e pessoas às vezes próximas a ele estavam com a doença e transmitiram então o vírus para esses animais. Uma dúvida também bastante frequente é, então não existe coronavírus, outro tipo de coronavírus, então de cães e gatos? O único coronavírus que existe é esse que está agora infectando as pessoas e trazendo todos aqueles problemas? Não, na verdade o coronavírus já é um vírus completamente conhecido, acredito que na medicina também, mas não posso falar como médica, mas na medicina veterinária ele é bastante conhecido de nós médicos veterinários, porque já existe o coronavírus canino e o coronavírus felino. Tá? Então, esses dois vírus já infectam cães e gatos, eles são altamente contagiosos para essas espécies, então o coronavírus canino para cães e o felino para os gatos. Já existe algumas vacinas e tudo, então, que protegem os animais. As doenças normalmente acometem mais a parte intestinal, tá? Nos cães, e nos gatos é bem complicada a doença. Quando acontece, a gente tem a PIF, que é causada por coronavírus, mas aí num outro vídeo eu posso falar um pouquinho mais sobre a PIF também, tá? Então esses vírus já são bastante conhecidos, mas já existem realmente bastante estudos, bastante vacina que protege, e esses vírus em especial não passam para seres humanos.
E uma pessoa então que está infectada pelo coronavírus, ela deve ficar próxima dos seus animais? A resposta é não. Enquanto não existem estudos realmente mostrando essa transmissão, como a gente já teve um caso, né, como eu comentei, do coronavírus na China, um caso só, que foi de pessoa para o animal, mas ainda não existem estudos mostrando se o animal pode transmitir e tudo mais. Como eu já repetindo falei, acredita-se que isso não aconteça, né? Mas ainda faltam estudos. O que a gente está recomendando é que as pessoas que ficarem infectadas pelo coronavírus, elas fiquem distante de pessoas e de animais, tá? Então realmente ela fique em isolamento, em tratamento e não fique nem perto de pessoas nem dos seus animais. E falando um pouquinho sobre a higienização, então, que você deve ter com os seus animais e as preocupações que você deve ter aí com eles, é o seguinte: a mesma higienização que você faz na hora de pegar nas coisas, né, comer e tudo mais, que você lava sua mão, passa um álcool gel e tudo mais, você deve ter essa mesma higienização quando a gente está falando dos animais, tá? Então, se você manipular o seu animal, se você pegar em algum objeto que é de uso comum, por exemplo, uma guia, que de repente passa na mão do banhista, da empregada, do passeador, de alguém que anda com esse animal, então você deve lavar as suas mãos e passar um álcool gel antes de você mexer no seu rosto ou nas coisas da sua casa, tá? Então, essa higienização, então, antes e depois da manipulação com os animais é bastante importante, tá? Além disso, a gente tem recomendado bastante que depois do passeio que seu animal faça, aqueles gatinhos que vão pra rua e tudo, que você também faça a higienização das patinhas. Você pode higienizar, o ideal é com um paninho úmido e um pouquinho de sabão neutro, tá? Para que realmente você limpe essas patinhas, a gente não sabe aonde eles vão pisar, e o ideal é que realmente seja higienizada essas patinhas após o passeio. Então é isso, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês, esclarecido um pouco mais sobre o coronavírus e os animais de estimação. Não é caso de pânico para quem tem animais de estimação, tá? Então você pode conviver com o seu animal normalmente, sem nenhum desespero, eles podem continuar tendo a rotininha deles normal, tá? Sem nenhum desespero mesmo. A única coisa é redobrar a questão da higienização mesmo, né? Principalmente desses objetos de uso comum, que você pode inclusive lavá-los, trocá-los de tempos em tempos, tá? Mas realmente não é caso ainda de nenhum pânico para esse tipo de contato, tá? Os animais, como eu comentei, eles não dá pra gente confirmar que eles vão ser transmissores da doença. Por enquanto, o que leva a crer é que não, que realmente eles não transmitem a doença, eles não desenvolvem a doença, e que essa infecção é um grau muito baixo que acontece neles, mas que realmente eles reagem de uma forma completamente diferente de nós seres humanos, tá bom? Espero que tenha ficado bem esclarecido. Qualquer dúvida, entre em contato aqui pelos comentários. Não deixa de seguir as redes sociais, principalmente o meu Instagram, VetDre, e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada e tchau, tchau!